Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 5 de agosto, e começa agora mais uma reunião da Comissão de Turismo e Desporto, presidida por Wellington. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos os presentes, o público que nos assiste através dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e toda a comunidade capixaba. De uma forma especial a todos os servidores da Assembleia Legislativa, da comunicação, da taquigrafia, da Comissão de Turismo e Desportos, aqui na pessoa do Fábio Luiz, Tatiana, Vitória, Isabela e Júnior. Muito obrigado pelas presenças, obrigado pela organização da reunião. Nós, invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto, da 3ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, hoje, dia 5 de agosto de 2025. Nós convidamos para sentar à mesa nosso convidado dessa reunião, o senhor Guilherme Filgueiras de Carvalho, professor de Educação Física e técnico de futebol. Nós agradecemos também a presença do senhor Danuso Dalmas, supervisor do Clube Caxias Esporte Clube. Muito obrigado pela presença. Do senhor Paulo Henrique Dias, diretor da HAP-ES. Muito obrigado pela presença também. Esteja à vontade, a casa de vocês aqui. Obrigado pela presença também aqui fisicamente do Pedro Henrique Gomes Dalmas, estudante de Educação Física na UVV. Nosso muito obrigado pela presença. Estejam à vontade e com liberdade de fazer qualquer tipo de sugestão, de consideração, inclusive de proposições legislativas, em caso se ocorrerem, não é? Agradeço também, inicialmente, a Deus, né? Porque tudo acontece no tempo dele, com a permissão dele. Nós não estaríamos aqui se não fosse permissão dele. Nós somos totalmente dependentes de Deus em tudo que fazemos, e nesse momento também não seria diferente. Como não há quórum para a votação e deliberação de projetos, nós faremos esses procedimentos na próxima reunião ordinária. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas, ofício número 288 de 2025, do gabinete da deputada Janete de Sá, justificando sua ausência na reunião do dia 8 de julho de 2025 para atendimento de atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia. Proposições recebidas. Projeto de lei número 231 de 2024, de autoria da deputada Janete de Sá, que ementa cria a rota turística da Torta Capixaba, no estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 297 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, com a ementa que declara patrimônio natural e turístico do estado do Espírito Santo Monte Agar, localizado entre os municípios de Itapemirim e Piúma. Projeto de lei número 520 de 2024, de autoria do deputado Tiago Hoffmann, com a ementa que acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Ecoporanga o título de capital estadual da cavalgada. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 905 de 2023, de autoria do deputado Coronel Wellington, que acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Santa Leopoldina o título de capital capixaba do gengibre. Relatora, deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 203 de 2025, de autoria do deputado Coronel Wellington, que a ementa acrescenta item ao anexo 1 da lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Santa Maria de Jetibá o título de capital estadual do ovo de galinha. O relator, o deputado Zé Preto. Projeto de lei número 202 de 2025, de autoria do deputado Coronel Wellington,
que a ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Vila Velha o título de capital estadual do surf. Relatoria da deputada Janete de Sá. Projeto de lei número 580 de 2024, de autoria do deputado Coronel Wellington, que a ementa acrescenta item ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Linhares o título de capital estadual do chocolate. Relatoria do deputado Zé Preto. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Proposições sobre estados não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Nesse momento, nós fazemos a distribuição dos projetos de leis recebidos. Projeto de lei número 231/2024, vou avocar para a minha relatoria. Projeto de lei número 297/2024, vou encaminhar à deputada Janete de Sá para fazer relatoria. Projeto número 520/2024, vou avocar também para a minha relatoria. Passamos à ordem do dia. Hoje nós temos o prazer de receber o senhor Guilherme Filgueiras de Carvalho, professor de Educação Física e técnico de futebol. Ele, inclusive, trouxe alguns exemplares de publicações suas, realizadas no seu histórico profissional. São algumas com o título Vida, Vitórias, Realizações e Conquistas do Esporte Capixaba e Brasileiro, com a autoria do professor Guilherme Filgueiras Carvalho. Outro, Crianças, Adolescentes e Jovens no Futebol, Obstáculos e Possibilidades, também de autoria do professor Guilherme Filgueiras de Carvalho e Dirce Maria Corrêa da Silva. O terceiro, com o título Futebol, da base ao profissional, como aprender, ensinar e jogar futebol de forma simples e direta, também de autoria do professor Guilherme Filgueiras de Carvalho. E, por último, Futebol Capixaba e Brasileiro, Desafios e Expectativas, Guilherme Filgueira de Carvalho, Dirce Maria Corrêa da Silva e Newton de Saúne Filho. Então, nós agradecemos a presença e a oportunidade de estarmos aqui com o professor Guilherme, para, junto com a sociedade capixaba, junto com toda a equipe da Comissão de Turismo e Desporto e também de todos os desportistas do Estado do Espírito Santo, estar aprendendo com o professor, né? E a paixão pelo futebol é um sentimento forte e abrangente, enraizado na cultura e na identidade de muitos, especialmente no Brasil. É um fenômeno que transcende o esporte em si, envolvendo emoções, identidade, pertencimentos e até mesmo aspecto da neurociência. Em especial, o futebol de base no Brasil é um sistema de categorias e competições que visa formar jogadores para o futebol profissional, desde as categorias menores até o sub-20. O desenvolvimento nas categorias de base envolve aspectos técnicos, táticos, físicos e mentais, com o objetivo de preparar os atletas para os desafios do futebol de alto rendimento. E as categorias de base buscam desenvolver não apenas as habilidades técnicas, mas também os aspectos físicos, táticos e mentais dos atletas. Categorias de base: fraldinha de 7 a 9 anos, dente de leite de 10 a 11 anos, pré-mirim de 11 a 12 anos, mirim de 12 a 13 anos, infantil de 14 a 15 anos, infanto-juvenil de 15 a 16 anos, juvenil de 17 a 18 anos e júnior de 17 a 20 anos. O professor Guilherme Filgueiras de Carvalho, professor de Educação Física, técnico de futebol, professor aposentado da UFS, hoje trabalhando na UVV. Hoje vem nos relatar sobre a importância da regulamentação do futebol de formação no Estado do Espírito Santo e no Brasil, até a idade de 15 anos, sob ações feitas a nível mundial de defesa de nossas crianças, adolescentes e jovens no futebol masculino e feminino. Discutir, sugerir e, de fato, apresentar propostas em benefício da formação de nossas crianças, adolescentes e jovens praticantes das modalidades de futebol de campo, haja vista que,
decisões já tomadas em vários países do mundo, como proibição do cabeceio nos treinos em competições da modalidade, são praticadas. O ser humano não foi criado para bater a cabeça, podendo, em sua vida futura, apresentar problemas como Alzheimer ou mal de Parkinson, já comprovados cientificamente. Por isso, o professor foi convidado para vir aqui fazer uma exposição sobre o tema relativo à sua experiência profissional e o que ele tem visto a nível mundial sobre o tema, e nós fazemos essa reflexão crítica acerca do que está sendo praticado aqui no Brasil. Então, nós fazemos o convite para o professor se posicionar, tanto sentado ou pegar o microfone e ficar em pé, se tiver alguma apresentação a fazer. Fica à vontade, por favor, traga o microfone para ele. E o professor dispõe de um tempo de... Quanto tempo você acha que foi? 20 minutos? Então tá. Por favor, aí faz a cronometração para ele. Alô. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, né, como o coronel falou também, por estar aqui presente, né, hoje trabalhando, né, tentando colaborar com o esporte no Espírito Santo, no Brasil. E eu vou falar um pouquinho também da minha vida, né, de família. Eu sou de uma família tradicional de Linhares. Eu acho que é importante saber de onde a gente veio, né, como a gente veio, como é que faz. Meu bisavô foi o comendador Rafael Pereira de Carvalho, que naquela época recebeu o imperador na canoa dele lá em Linhares. Meu avô Rufino de Carvalho, meu pai Rafael de Carvalho e minha mãe Alba Figueiredo de Carvalho. Então é um trabalho que tem, né, quase 400 anos de história, que a minha família vem contribuindo, né, com o desenvolvimento do esporte do Espírito Santo. Agradecer ao coronel Hélio da comissão, ao Fábio Luiz, né, por manter esse contato com ele, aos presentes aqui, o Danuso do Caxias, o filho dele, os membros da comissão, né, que fazem esse trabalho importante. Eu acho, coronel, que aqui é um momento muito importante para a gente discutir esses assuntos que você tão bem já falou, né, da importância da gente regulamentar o futebol de formação no Brasil, no Espírito Santo e no Brasil. Todo o trabalho feito por mim desde a Universidade Federal do Espírito Santo, ele sempre pautou primeiro pela valorização do esporte capixaba. Todos os trabalhos que eu relacionei e consegui fazer, tem pouca citação aos clubes de fora e aos trabalhos de fora. Eu procurei estudar tudo isso. Eu comecei na universidade com trabalhos sobre violência no futebol, e passando por todos os esportes, né? Isso tem 50 anos, viu, canal? 50 anos que a gente tem trabalhado com isso lá na universidade, com pesquisa, com estudos, com os testes práticos, né, com vivência própria, porque eu fui atleta, graças a Deus, de vários esportes. Né, comecei aqui no Praia Tênis Clube, aqui na Praia do Canto, em 1960, né, já participava. Eu sou da Vila de Itapimirim, né, conterrâneo aqui do meu amigo Fábio, nós somos de Itapimirim. Então, em 58 eu vim para Vitória. Aí lá já praticava algum esporte, né, muito simplesinho, mas era criança, né, fazia esporte como criança. E chegando em Vitória, eu morava perto do praia, então eu comecei minha vida esportiva. Depois entrei na educação física e continuei, né, nessa luta de tentar melhorar toda essa parte do futebol, principalmente, né, envolvendo hoje, que é o trabalho que eu mais tenho procurado fazer, que é a criança no esporte. Tá? Essa semana nós tivemos a importante vitória do Brasil na Sul-Americano feminino, né? Contra a Colômbia, é um jogo muito difícil. Infelizmente não é aquilo que eu gostaria de ter visto, porque foi muito violento. As mulheres estão entrando no mesmo ritmo do masculino, eu acho que isso não é bom. E a gente precisa discutir ações que a gente possa melhorar essa participação dos atletas nossos no campo de futebol. Como educação, como registro, como integração, né? Eles entram com as crianças no campo, mas quando começa o jogo eles começam a se agredir. Então não é um exemplo que eu gostaria, né, de ver todos os dias no nosso campo de futebol, no Brasil principalmente. O Brasil vai sediar o ano que vem, me parece, a Copa do Mundo. E isso vai haver um crescimento muito grande da mulher no esporte. Né? Já está havendo.
no futebol principalmente. Mas eu acho que a gente precisa trabalhar aqui no Estado principalmente, como eu falei, é um trabalho nosso aqui do Estado que pode ser levado para o Brasil todo, a nível de informações, de sugestões, de discussões. Né? Eu sempre falo que eu não sou o dono da verdade. Eu vim colocar minhas posições com estudo, com trabalho, para discutir com as pessoas aquilo que é melhor. Eu acho que fazer lei às vezes é difícil, porque você faz a lei, ela foi estudada. Então, se fez a lei, tem que botar para cumprir. Eu acho que a palavra mais importante dentro desse processo é o bom senso. Na minha opinião, se houvesse bom senso, precisava ter lei. Se você tem uma competição infantil e vai colocar essas crianças em qualquer esporte para disputar um evento esportivo, a gente tem que trabalhar o que vai ser feito, como vai ser feito. Terminou o campeonato, como foi feito, qual foi o benefício que essas crianças teve. Não o benefício do adulto, mas o benefício da criança. Eu aqui não sou contra os adultos. Meu trabalho todo é em prol da criança, de você mostrar, né, que a gente não pode continuar fazendo o que está sendo feito no futebol brasileiro. A tendência mundial, hoje, né, como o Coronel falou, já está proibido nos campos da Europa algumas ações, que é o cabeceio. O cabeceio ele é feito, né, de uma maneira muito constante no Brasil. Isso vem do futebol da época do Bellini, fizeram um estudo sobre o mal de Alzheimer e Parkinson. E fizeram também no futebol americano, que tem muito choque. Então a tendência desses choques é que você, numa criança, pode cabecear a bola a vida inteira, o outro não. Então nós precisamos saber que isso aqui é uma caixa fechada e a gente precisa tomar cuidados para não acontecer essas doenças neurológicas muito sérias, né? Então a gente tem procurado trabalhar nesses aspectos, né, da formação, da informação, né? Eu vou colocar uma matéria aqui depois que fala do pica-pau, né? Todo mundo sabe o pica-pau. Ele bate na madeira durante o dia inteiro, 200 milhões de vezes pela vida dele. Mas ele tem uma película que sai da língua, passa pelo cérebro, que protege o cérebro dele. Ele pode fazer isso. Mas o humano não foi feito para bater cabeça. Nós não fomos feitos para bater cabeça. Nós fomos feitos para pensar. Né? Às vezes, alguns esportes violentos, tem aí, né, muitos esportes violentos, às vezes eu concordo ou não, questão de cada um, mas a gente tem que estar preocupado, né, com as regras próprias do esporte, para que isso não cause danos futuros, né, às pessoas. Então, esse trabalho está todo voltado para isso. Na Europa já se proibiram, no treinamento e competições, o cabeceio até 15 anos. Fizeram uma lei. Fazer lei para proibir é muito complicada. E a bola levantou, a criança vai cabecear, não pode, às vezes é difícil. Mas eu acho que a gente pode usar o bom senso. E quando você pergunta assim, por que há o cabeceio no futebol? Né? Alguém poderia responder? É porque a bola é levantada. Se você não levantar a bola, não tem cabeceio. Então não precisa ter lei para proibir o cabeceio. É mostrar aos técnicos, aos profissionais de educação física, que hoje são a grande maioria dos técnicos das equipes de formação, que não precisa levantar a bola para jogar futebol. Pô. O mundo inteiro está fazendo isso em benefício da criança e o adulto depois, com a técnica melhor, naturalmente ele não vai levantar a bola. Né? Levantar a bola, que eu digo, é quando você chuta ela sem direção do goleiro, do zagueiro, que não tem nenhuma vantagem em fazer aquilo. Quando a bola vai no córner, que você tem que levantar, aí dividindo essa ação por 22 jogadores, 2 ou 3 vão cabecear durante o jogo inteiro. Então, esse chutão sem direção, esse chutão jogado sem nenhuma ação coletiva, ele cria um choque de cabeça. E o Brasil hoje, a cada rodada de futebol brasileiro, 10, 12 atletas vão para fazer tomografia. Porque a cada chute cria uma ação temerária. O que é uma ação temerária? Pode acontecer várias coisas, menos futebol. Entendeu? Então, a ideia nossa é fazer algumas sugestões de mudança na legislação, na regulamentação do futebol infantil, que a gente, né, consiga diminuir essas ações, em benefício do próprio jogo. Porque quando você, no Brasil, você chuta 70 bolas sem direção num jogo de futebol, você bate 70, 80 laterais por jogo, você dá chutões 30, 40, 50 jogo, faz 70 faltas por jogo. Isso é a média do futebol brasileiro naquele trabalho ali.
nós fomos observar 500 jogos em 3 aspectos: os chutões, as laterais e as faltas. O Brasil está acima 70% do Mundial. Na Europa se faz 10 faltas por jogo, bate-se 12 laterais e se atrasa tantas bolas. É uma diferença estúpida. E, naturalmente, o jogo do Brasil vai perdendo a técnica, porque não existe técnica, né, nessa ação. Quando você vê muita lateral é porque o jogo é ruim. A bola está sendo para o lado, não é para o gol. Então, não dá para você assistir um jogo que tem 70 laterais. Né, que o goleiro bota a bola e o zagueiro chuta 70 bolas rifadas e depois vai brigar por essa bola que ele chutou para fora. Né, então, isso é uma característica do futebol brasileiro. E o número de faltas. Né? A cada falta feita no jogo, você impede o desenvolvimento seu e do adversário. Então, no treinamento, se acontecer isso, a gente perde a essência do jogo de futebol, que é a tabela, que é o drible. Né? E passando para esse aspecto da formação, Fábio, pode passar aquela parte do cabeceio. Eu já falei sobre o cabeceio, está aqui no livro. Esse livro eu fiz em experiências próprias, de jogador, de futebol. Eu tive lá do Danuso, no Caxias, durante 2 anos, lá no Caxias, como técnico de sub-20. Fizemos um trabalho diferenciado, né, que era justamente em cima desses aspectos. Não tinha chutão, não tinha lateral, não tem falta. E jogamos futebol do mesmo jeito, num campo muito ruim. Hoje, com os campos muito bons, não se admite se chutar a bola para o alto. Isso é o antifutebol. E agora, com a entrada da mulher no futebol, que vai crescer muito com a Copa do Mundo, que vai ser no Brasil, e essa vitória agora do Brasil, a gente precisa tomar cuidados para não colocar uma criança de 10 anos jogando num campo profissional. É o que a gente vai tratar aqui. Aqui do lado mesmo tem um exemplo. Curva da Jurema, né? Campo de grama sintética, que para mim já é um elemento muito difícil para você jogar futebol. Você vai passar ali amanhã, às 7 horas da noite, tem criança de 10 anos correndo naquele campo. 22 crianças de 10 anos correndo atrás de uma bola, sem saber o que estão fazendo. Então, esse aspecto a gente tem que discutir, sugerir. Né? Eu tenho mantido contato, viu, não é uma crítica, é uma sugestão também, à federação. Nós estamos fazendo campeonatos oficiais na Federação do Espírito Santo, de 11 e 13 anos, no campo da Desportiva. Isso a São Paulo, alguns estados do Brasil, já estão dividindo o campo, fazendo esse trabalho, discutindo essas ações, para que a gente possa desenvolver essa criança. Aí o pai cobrando, xingando, gritando, o garoto não sabe o que faz, corre para lá, corre para cá. Não tem o aspecto mais simples do futebol, que é o drible, eu com você, você comigo, de marcar, porque o campo é muito grande, não existe isso. Então, existem chutões para lá e para cá. Danuso está aí, o Solaô aí, que faz parte do nosso livro também, que é uma pessoa que foi um grande atleta de futebol, professor de educação física, trabalhamos muito junto, né, discutimos muitos aspectos. A gente sabe que isso não está causando benefício nenhum para a criança. E causa, às vezes, benefício para os adultos, que querem vender criança, querem fazer comércio com criança, né, e fazendo coisas nesse Brasil inteiro, que ninguém sabe o que está acontecendo. Então, a proposta nossa, viu, Coronel, é a gente discutir isso. A Assembleia, por exemplo, vai dar um recurso através da emenda parlamentar para um campeonato infantil. Mas não precisa só dar o dinheiro. Não precisa só dar o dinheiro. A CESPORT dá para a federação R$100 mil para fazer o campeonato infantil e sub-20, sub-13. Eu faço parte do Conselho Estadual de Esporte. Estou lá ajudando o governo. Eu faço parte lá com o Nunes. E eu tenho discutido muito isso lá. Não tenho tido muito retorno, mas isso é normal, é natural. E você destinar recursos para fazer um campeonato para criança sem saber o que está acontecendo, eu acho que isso é contraproducente, viu, Coronel? Então, acho que deveria fazer um relatório dizendo, olha, nós vamos dar o dinheiro, mas como é que está sendo feito esse campeonato? Quais os horários desses jogos? Aí eu passo para o horário. Será que em Colatina, né, lá, Cachoeiro, você pode colocar uma criança de 11 anos num campo profissional para jogar bola? Em dezembro, em janeiro, em fevereiro, a 40 graus? Isso é producente para a criança? Né? Será que nós vamos permitir isso? Então, é a pergunta, eu faço, porque eu estou assim, não estou dizendo o meu limite, né? Porque eu, graças a Deus, eu continuo trabalhando e tentando contribuir, mas a gente vai cansando também, porque às vezes é uma voz única, entendeu? A gente não vê assim, poxa, passar ali uma pessoa e falar assim, pô, mas como é que joga
uma criança de 11 anos num campo profissional em grama sintética, meio-dia em Colatina? Como é que joga uma criança de 11 anos num campo profissional, numa trave de 7,32 por 2,43? Uma criança de 1,30 m. Né? Isso é preparado para o adulto de 1,80 m, não para a criança. Como é que pega uma bola grande e bota a criança para jogar? Então, todos esses aspectos a gente tem que ser discutido, analisado, e as sugestões estão aí, viu, cara? Esse livro, ele fala, né, desses aspectos todos, com prova, com trabalho, com pesquisa, e são depoimentos de 30 pessoas ligadas à área médica, à área de engenharia, psicólogos, ex-atletas, professores, várias pessoas que fizeram esse livro. Não fui eu que fiz esse livro, né? Claro, ninguém faz nada sozinho. E eu, na minha vida esportiva, nunca fiz nada sozinho. Porque se eu fiz alguns gols no futebol de salão e futebol de campo, é que deram a bola para mim. Se eu fiz cesta no basquete ou ponto no vôlei, foi que alguém passou essa bola para mim. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem que trabalhar nesses aspectos. Eu gostaria que a gente saísse daqui com, de fato, alguma decisão, né, sobre isso, que a gente posasse discutir. Eu gostaria que tivesse muito mais gente, porque isso não é uma preocupação minha. Isso é o Brasil inteiro. Como o coronel falou, o Brasil inteiro pratica futebol. Nós temos filhos, netos, que vão jogar futebol, e a gente está deixando acontecer alguma coisa que o mundo inteiro já mudou. O mundo inteiro já mudou. Né? É a proteção da criança. Passa para mim aqueles aspectos aquelas fotos. Esse livro, então, ele foi feito com depoimentos de 30 pessoas. O professor Laouta aqui fez o depoimento, com vários desportistas, vários ex-atletas que falam da necessidade da gente mudar isso aqui. Ó. Isso aqui é na curva da Jurema. Olha o tamanho dessa criança, 10 anos. Olha o tamanho da trave. Toda bola que for para lá vai entrar. Aí ela se sente desmotivada. E como que ela vai ficar embaixo de uma trave dessa, num sol, ali no campo de grama sintética? Está passando, Fábio, por favor. Ali você vê a dimensão do tamanho do campo para as crianças. Vai passando direto, Fábio. Só volta essa, por favor. Quando acontece um corner no jogo para criança, como ele não consegue bater o corner, que é o normal, lá da linha do fundo do campo, né, lá do corner, eles trazem o corner para aqui. Ó. Quer dizer, eles estão falando que está tudo errado. Isso é uma prova cabal que aquele espaço está errado para ser criança. Pô. Senão ela teria que bater o corner lá onde é o corner. Eles trazem para a linha da grande área. Vai bater o tiro de meta, em vez de bater da pequena área, eles jogam lá na grande área. Porque se botar na pequena área, não joga a bola lá. Entendeu? Então, isso é uma ação que você vê logo aqui. Ó, a bola lá. A bola está na linha da grande área. Eles estão dizendo que o espaço não está adequado para eles jogar a bola. Isso traz uma preocupação, uma violência muito grande contra a criança. Na cabeça, no físico, na cobrança do pai, do técnico. Isso vai criando muitas ações que a criança para de jogar rapidinho, às vezes. Porque ela não consegue executar o elemento drible fácil, e aí é xingada, é ruim, chamado de ruim, entendeu? Porque ele está cansado. Como é que eu vou fazer com uma criança saia da intermediária do seu time e chegue na intermediária do outro campo para chutar uma bola em gol e voltar para marcar? Quando ele chega lá, ele não consegue voltar. Então fica um negócio de maluco. No final disso tudo, se você analisar, não houve nenhum ganho para ninguém. Principalmente para as crianças. Para o adulto pode ter tido. Para os técnicos, mas para a criança nada. Passa bem, Fábio, por favor. Então aqui são várias fotos. Olha o tamanho das crianças. Ali, aqui do lado. Ali. Olha lá, olha o tamanho deles. Não tem nada a ver com eles ali. Isso é para o adulto. Adulto também não, porque eu sou adulto, já estou na fase de bem avançada, e eu não posso jogar bola no campo grande. Eu jogo em campo society. Então, a criança e o idoso, como eles são as pontas da formação, né? Criança e idoso. O idoso você não pode botar num campo. Né? Nós jogamos vôlei adaptado, né, Laú? A cada categoria que tem uma mudança na regra. Diminui a rede, diminui a bola. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho capacidade que tem um atleta de 19, vou botar 17 anos, a 35 anos.
que é quando a gente cobra das pessoas resultado. No vestibular, no esporte, nós não podemos cobrar antes, porque nós estamos fazendo iniciação precoce. E a iniciação precoce acaba com o esporte. Não só no futebol, em qualquer tipo de esporte, viu, Coronel? Então a gente tem que estar preocupado com isso. Pode passando, por favor, Fábio. Vocês podem olhar, isso aí eu tenho milhares de exemplos. Todo dia você tem na matérias, nos jornais, você tem... Ele está de cabeça para baixo, pode passar, Fábio. Está prendendo um pouquinho? É isso aí, você vai ver, e isso no Brasil, final de semana, quer dizer, um final de semana de esporte, são milhares de crianças jogando. A Secretaria de Esporte tem muito núcleo do esporte. Eu tenho falado com o Nuno, vamos discutir isso. Eu me coloco à disposição para ir para o Estado todo para discutir isso. Eles não querem nem discutir, mano. O presidente da federação nem aparece. Eu pedi um depoimento sobre esse livro, ele não quis dar. Eu falei com ele falou, eu sei que eu estou errado, mas vou continuar fazendo. E o governo estadual, municipal, continua dando dinheiro para a federação. Tem que dar, eu acho que tem que dar o dinheiro, né, para ajudar o futebol capixaba, que está numa situação muito ruim, agora está melhorando, você vê os resultados, vai demorar um pouco ainda, mas nós vamos chegar lá. Se a gente não mudar essa característica da formação, nós não vamos chegar lá, porque nossos atletas eles não estão formando atletas, eles estão formando crianças sem nenhuma base física de equilíbrio, né? O jogador chuta com o pé só, cai no chão porque só domina uma perna, não aprende porque joga em espaços inadequados, né? Não tem essa situação de treinar a criança como habilidade física, cobrança, e ele não consegue jogar futebol. Então, se não mudar, nós temos aí aqui perto, Paraguai, Uruguai, tamanho do Espírito Santo, 4 milhões de habitantes, com futebol a nível mundial. Será que a gente não consegue fazer igual, pô? E o que esse pessoal faz que a gente não consegue fazer? Na base do Brasil hoje, nós não estamos classificando nem para o Mundial mais. Infantil, juvenil, sub-20, está ficando em quarto, quinto lugar, aqui na América do Sul, pô. Quer dizer, tem algum erro que a gente precisa mudar. Aqui já diz, lá em São Paulo já fizeram a redução. O Mauro Silva esteve aqui há uns 5 anos atrás, eu apresentei esse trabalho, porque esse trabalho nosso tem 50 anos. Naquela época ninguém falava sobre isso, né? E eu continuo trabalhando, tentando mostrar. Ali, ele já diz lá, campos de menores balizas, ele foi concluído domingo o primeiro campeonato paulista sub-11, campos adaptados. Ele esteve aqui, copiou e foi fazer lá. E aqui a gente não faz. Entendeu, cara? Impressionante, pô. Esse livro foi doado para ele, num congresso que ele teve aqui, ele levou para lá e fez lá. E a gente aqui não consegue nem discutir com a federação, nem discutir com os clubes, com os pais, a necessidade de se regulamentar o futebol de formação na idade entre 10 e 15 anos. Né? Aqui já tem 75 por 20, eu fiz a pesquisa, ela determina isso. Na parte física, você tem que diminuir 30%, que é a capacidade de um adulto de 1,80 m para uma criança de 1,35 m. É a capacidade dela. Então você tem que diminuir todos os elementos 30%. A bola, a trave, o campo, para você cobrar dessa criança aquilo que você cobra do profissional. Que nem o profissional consegue fazer no campo de futebol normal. O atleta que corre com a bola a 60 metros, profissional, ele perde a bola quando ele completa os 60 metros, porque ele está cansado. Você já pensou uma criança de 11 anos? 10 anos, 8 anos, 9 anos? 9 anos, 8 anos, 10 anos, estão botando os campos para jogar. Pô. Entendeu? Então está aí. Ali já diz isso tudo aí. Pode falar, Fábio, por favor. Isso aí são matérias recorrentes, todo dia tem. Vai falar, Fábio. Vai passar. As dimensões do campo, olha lá, 72 por 50, 10 medir 5 o gol, a trave, marca do pênalti, em vez de 11, 9 metros, tal. 50 minutos, dividido em 2 tempos. O tempo não quer dizer muito. Às vezes o cara fala, mas eu diminuí o tempo. Errou 2 vezes. Porque em vez de jogar mais, ele diminuiu porque ele jogar no mesmo campo. Então ele está errando no campo, do tamanho do campo, e está errando na diminuição do tempo. Porque você diminuindo o espaço, ele pode jogar até mais. Ele vai correr menos, ele vai tocar mais na bola, ele vai desenvolver o elemento principal, que é o domínio, o passe, o drible, o chute a gol.
Quando ele joga num campo muito grande, às vezes ele joga 40 minutos e toca uma vez na bola. Isso é pesquisa. Você vai lá no campo, você assiste. Tem jogador que toca uma vez na bola durante 40 minutos. Isso não leva a lugar nenhum. Então a gente precisa fazer uma moção de o governo fazer campos adaptados. Vai jogar criança? Tem que ser desse tamanho. Eu não gosto de lei, né? Porque a lei, se fizer, ótimo, né? Não está dando resultado o bom senso, então tem que fazer uma lei. Não é isso que acontece quando você faz uma lei? A lei é feita porque não está dando resultado. Aí você faz uma lei porque tem que cumprir. Mas às vezes a lei não dá certo também, né? Porque a pessoa não pode fazer. Mas isso aí é coisa simples. O governo estadual tem que estar preocupado, a Secretaria de Educação, as prefeituras municipais têm que estar preocupadas com isso, porque elas é que direcionam todo o futebol infantil, né? A Danu sabe disso aí, a Copa Gazetinha, várias competições. Tem gente fazendo competição que não tem nada a ver com educação, com esporte, faz para ganhar dinheiro, para levar a criança para jogar, e leva daqui para o pai, vende a criança, entendeu? É um negócio violento, é um trabalho para menor. Eu considero o futebol infantil trabalho para menor. Eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade, se a gente quiser, né, no futuro bem próximo, aí, ou bem longe, melhorar essa atividade. E o futebol feminino, do jeito que está entrando, que eu tenho assistido os jogos, a violência é a mesma no masculino. Se cair nesse processo, não vai ter gente jogando bola, né? Já é difícil, né? Mas tem hoje. O brasileiro está crescendo no futebol feminino. Pode passar, Fábio, por favor. Aí passa para mim depois aquele regulamento específico. O que é que a federação tem que fazer? Ela que regula o futebol no Espírito Santo. Ela foi criada para fazer o futebol profissional e procurar ajudar naquelas competições que são realizadas de futebol no estado todo. Ela tem que estar influenciando, ela tem que estar discutindo. Ela não pode estar fazendo um campeonato oficial, recebendo dinheiro do estado para fazer um campeonato oficial de 11 anos na desportiva. Entendeu? Não é uma denúncia, porque eu não preciso fazer denúncia. É só uma constatação. Entendeu? 11, 13 anos. Será que vão fazer isso com a turma feminina também? Né? Então a gente tem que estar preocupado. Pode passar, Fábio. Aqui são várias coisas. Ali tem um provérbiozinho muito simplesinho da borboleta, né? Antes dela virar borboleta, era um casulo, né? E uma pessoa preocupada que aquilo estava demorando muito, começou a soprar para esquentar o casulo e ele virar borboleta. Só que nessa mudança de mentalidade, nessa mudança de querer a rapidez, ele matou a borboleta. Então nós estamos matando as crianças na formação. Entendeu? Porque você, quando força, você mata a criança. Isso aí é um exemplo. Pica-pau, está ali, ó. Pica-pau, ele é feito para isso. Ele tem uma proteção que ele bate aquilo ali o dia inteiro. Mas nós não temos isso. Nós temos um cérebro, que se mexer muito quando criança, ele vai dar problema. Né? Nós temos um osso aqui do cérebro, que é o osso mais duro do corpo humano. Por quê? Para proteger o cérebro. Mas não é para ficar dando cabeça na parede, na bola. Não precisa. Não tem necessidade de jogar futebol cabeceando a bola 500 vezes. Você pode dividir isso nos corners e no jogo, aí sim, pegar nossos técnicos, atualizar, dizer, olha, não é assim que joga futebol. Nós temos que treinar vocês, tem que dizer por que nós estamos mudando essa mentalidade, para que o nosso futebol volte a ser o que já foi há uns 50 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Final da Copa Canela Verde Infantil. Está lá. Jogo de formação. Isso toda hora tem. 14 anos, 11, 12 anos, sub-8. Vai lá no campo do Tupi, Vila Velha, que é um buraco, um calor desgramado, sub-8. Correndo atrás da bola no campo profissional. Então, acho que é uma preocupação que a gente tem que trabalhar com ela. Pode passar, Fábio, por favor. Canela verde, veio canela verde. Aqui já passou, né? Dos campos, né? Gostaria de agradecer até primeiro, mais uma vez. Estou à disposição, eu trabalho lá na UVV. Graças a Deus, continuo trabalhando. Faço meu vôlei adaptado lá com o professor Laor, que é um vôlei hoje que é para pessoas de idade, né? Você segura a bola, passa para o outro, que é dentro da minha capacidade. É isso que é importante. Dentro da minha capacidade, eu fui lá jogar o vôlei. Dentro da capacidade da criança, eu não posso colocar lá no campo profissional. Não tem como.
Nós temos que proteger as crianças, não é colocar isso. Parece que elas estão satisfeitas, porque elas correm, brincam. Mas se você for perguntar e saber o que elas estão sentindo, é um tal de maluco, porque é o pai cobrando, o técnico cobrando, o torcedor cobrando, xingando, né, e vai para o campo, é a mesma coisa. Então não tem como fazer esse trabalho. Então, está aí essa pesquisa, esse material está todo lá na UVV. Eu não tenho só esse material, eu tenho hoje lá no Fábio conhece o Centro de Memória do Esporte Capixaba, viu, Gabriel? Tem toda a história do esporte capixaba. A gente tem pouca memória aqui do nosso esporte, né? Haja visto o Kleber Andrade, que não tem uma referência lá do Kleber Andrade, dos nossos atletas, não tem um museu não, um centro de memória do nosso esporte. Parece que já tem até o Nunes mesmo que fez uma indicação para criar o centro de memória do futebol capixaba, porque as pessoas vão lá no Kleber Andrade, né, não tem nada para saber, eles vão embora, não tem quem é a referência. Em Minas Gerais, você vai lá, tem o Mineirão, com a história de Minas, de São Paulo, de Santos, todos os estados do Brasil têm a história do futebol do Espírito Santo. Nós não tivemos só Zé da Bola, tivemos Giovanni, né, Sávio, que poderiam ser pintados naqueles murais, naquelas paredes, né, que tem lá, fazer lá um centro de memória do nosso esporte. Né? Eu tenho isso lá pessoal, quase que pessoal. Hoje não, hoje pertence ao UVV. Mas você tem toda a história do futebol capixaba nos últimos 50 anos. Está lá registrado, são 300 fitas gravadas de 6 horas, que está se perdendo, viu, galera? Porque elas estão colando, é aquela fita antiga. Então, 1.800 horas de gravação, que nem as televisões hoje têm. Está lá na minha sala, lá na UVV. Então, eu agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade. Me coloco à disposição, né? Agradecer aqui meus amigos aí, que estiveram presentes aqui, da ANUS, o Alaú, o professor lá da UVV também foi aluno nosso lá, né, o representante aí da sociedade. Gostaria que aqui tivesse cheio de gente. A gente tem que estudar uma maneira de... jogador, então. Isso, então. A gente sabe, pela visualização, eu sei, né? Mas aqui devia ter muito mais gente, né? Os clubes, né? Não sei se o Fábio conseguiu enviar esse ofício para a federação. Eles não vêm, não participam, não querem discutir, pô. É possível. Pô, ele não está falando nada demais, eu não estou aqui, né, pedindo nada, discutindo nada, eu estou aqui para apoiar e tentar melhorar esse atendimento às nossas crianças, que é, né, o objetivo de todos nós, né? Tá bom? Muito obrigado. Se alguém quiser fazer um comentário, crítica, ou falar alguma coisa, eu estou aqui para responder, né, sempre com dados, com alguma coisa que eu possa responder. Ok, professor. Nós agradecemos também a presença do professor Alaô Barreto, que está presente. Nosso muito obrigado pela presença. João Paulo Cardoso, da HPES, Associação de Garantia do Ex-Atleta Profissional do Estado do Espírito Santo. Isso é importante, a presença do João Paulo. O senhor pode vir aqui, sentar aqui à mesa, ficar à vontade, para o senhor descansar. Nós gostaríamos de agradecer também a sua participação. O professor Guilherme trouxe um assunto extremamente relevante ao esporte capixaba em relação à reflexão crítica de como está sendo feito e os malefícios que podem ser causados aos jovens, assim como também essa adaptação da regulamentação, das dimensões, do peso, né? O que isso possa influenciar na ampliação e no avanço da técnica e também do esporte aqui no Estado, assim como também uma reflexão que pode ser utilizada no Brasil como um todo, né? E até também com relação a outros esportes, não só no futebol. Tá? Eu gostaria de agradecer em nome da Comissão de Desporto e Turismo da Assembleia Legislativa a sua disponibilidade de vir aqui, porque sabemos que todos nós temos as atividades profissionais, pessoais, e mesmo que não esteja praticando nenhuma atividade, mas que nossa vida não corre com a nossa família, todos nós temos pouco tempo para investir, principalmente para se dedicar a uma causa que tem uma influência, uma repercussão acerca das atividades esportivas que são realizadas. Nesse caso em particular, do futebol, que o senhor veio aqui hoje e apresentou de uma forma técnica. Então, muito obrigado pela participação, né? Eu
gostaria de abrir a palavra aos convidados aqui, caso algum tenha alguma consideração a fazer, mas eu faço observação com relação ao tempo. Pelo menos 1 minuto aí eu dou para que, se alguém tiver alguma consideração a fazer, assim poder fazê-lo. Meu nome é Paulo Henrique, sou ex-jogador de futebol profissional, Tico Capixaba. Trabalhei com o professor Danuso. O professor Danuso foi meu treinador no Santo Antônio. Fizemos um estadual belíssimo lá, na ocasião. Algumas colocações, o professor está correto e perfeito nas colocações dele, sobre a educação das crianças e sobre o tamanho dos campos para as crianças jogarem. Na questão do cabeceio também concordo. Nós estamos trabalhando com pouca técnica hoje para poder vender jogador. Você não está se preocupando em formar o jogador como tem que ser formado. E outra coisa que eu gostaria de pedir ao coronel, já que ele representa o nosso povo, o nosso estado, a questões dos donos de escolinha. Eu tenho uma escolinha em Jabaeté, uma área complicada, e uma no Vila Dom João Batista, em Aribiria, onde eu moro, e eu tenho uma escolinha lá também. As pessoas que trabalham com escolinha de futebol não são remuneradas. São pais de família. Eu sou um que faço trabalho social e não recebo nada, como o professor também Danuso deve estar na mesma situação. Então tem muita gente assim, que cuida das crianças, mas não tem remuneração. Eu gostaria que nós olhássemos para esses lados, para regulamentar, para que quem cuida das crianças, quem tem escolinha regulamentada, quem trabalha, porque é um trabalho que você fica ali 3 dias na semana, às vezes 4 dias quando tem jogo, pudesse ter uma remuneração para fazer o trabalho melhor, um trabalho bem feito. Agradecer ao professor, tenho certeza que aprendi muito, vou levar para as minhas escolinhas lá que eu tenho, o que o senhor passou aqui, e tentar, daqui para frente, melhorar cada dia mais. Obrigado. A sua sugestão será devidamente feito o encaminhamento. Nós sabemos que a remuneração dos donos de escolinha de futebol, ela gera um custo, e esse custo, toda vez que nós fazemos um projeto aqui, e esse projeto gera um custo, né, uma despesa, e se nós fizermos a proposição da Assembleia para o governo, a gente vai incorrer em inconstitucionalidade, por conta de nós não podemos originar gasto. Então, nós podemos fazer a indicação para a regulamentação das escolinhas e criar dentro de um programa estadual para que regulamente remunere de acordo com horas, aulas ou algum outro critério, né, a ser discutido e a ser construído a várias mãos, com certeza, tá bom? Então, o encaminhamento vai ser feito pela supervisora da comissão, que é a Tatiana ali, tá ok? O material vai estar disponível na UVV, já está disponível. Se levar um pendrive e tal, ele grava, né? E depois vocês fazem a utilização de a forma com melhor convier. E se quiser visitar lá, a gente está à disposição. Tá. Mas ninguém deseja fazer? Por favor. Bom, boa tarde, parabéns, professor Guilherme. Guilherme foi nosso professor lá na instituição, na UVV. Muito aprendizado naquela época. Eu sou egresso do primeira turma de Educação Física, do Noturno, 1999. Então, o Guilherme já fazia esse tipo de trabalho lá conosco. Então, muito bom rever, que continua, né? Isso é muito bom, né? Não desistiu da causa. E aí busca outros autores. Eu cheguei a jogar 3 meses profissional no Vitória, mas joguei futebol profissional, joguei futebol universitário, que é onde tive um envolvimento mais direto com o futebol. Hoje sou professor, estou no Sindicato dos Professores e na AGAP, junto com o companheiro Tico, Cláudio Márcio, que a gente vem fazendo esse trabalho também de apoio, né, e assistência aos atletas profissionais e ex-atletas, né.
E esse tema é fundamental que a gente possa discutir, tomar corpo. A Assembleia Legislativa é o espaço apropriado para isso, as câmaras também, né? Vamos ver, Guilherme, se a gente consegue um espaço lá na Câmara de Vereadores de Vila Velha. Procurar a Adriana Meirelles, que hoje está lá vereadora, né, da comissão. Não sei quem é do esporte lá, mas a gente tem uma relação lá com a Câmara e acho que é possível também fazer isso lá no município de Vila Velha e outros também, né? Que a gente tem que fazer isso ganhar corpo, porque não pode continuar da forma que está, porque isso aí é recorrente há muito tempo, né? Tem o Anadelso também, Anadelso, secretário de esporte. Né? Vou colocar isso lá para ele também, para fiscalizar, de fato, não no sentido punitivo, né? Mas no sentido de orientação mesmo. Não pode continuar assim, né? Isso é uma discussão recorrente. Agora, esses estádios assim, que têm as dimensões maiores, profissionais, por exemplo, estádio esportivo, eles têm condições de botar uma trave menor, né? Fazer uma dimensão menor. Agora, tem campos que realmente, né, você precisaria fazer uma adaptação maior. Mas os estádios precisam dar exemplo, né? Pelo menos reduzir as dimensões. As traves são flexíveis, então você consegue fazer. Né? São questões simples, que acho que deveria vir um coronel, um deputado aí que tem sempre sido parceiro aqui na Assembleia, abrindo espaço para os movimentos, de mandar fazer uma recomendação para a Secretaria de Esportes, pelo menos para iniciar com os estádios, né, que vão fazer jogos com as categorias menores para reduzir. Uma recomendação acho que é possível fazer, né, assinando as demais entidades. E também para a Secretaria de Esporte a questão do centro de memória. O Nunes já falou sobre isso, é muito importante mesmo. Você falou uma coisa aqui que é fundamental no estádio. A gente chega lá no estádio e só tem paredes. Um belíssimo estádio, por sinal, um excelente estádio, não pode reclamar. Mas precisaria de dar mais vida, né, nessa questão. Acho que o centro de memória resgata isso. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Pois não, professor? Inicialmente, queria agradecer o convite do professor Guilherme Filgueiras de Carvalho, né? Um maior mentor, né? Um conhecedor do esporte capixaba. Ele também foi presidente da Federação de Remo, basquete. Ele tem uma vivência alta, de alta qualidade mesmo, no esporte do Espírito Santo. Parabenizar o deputado Wellington por abraçar a causa, né? Só de a gente poder estar permitido, a gente possa visitar aqui a Assembleia Legislativa, as lideranças que estão aqui, meu filho Pedro Henrique, que é estudante de Educação Física da UVV, e estamos felizes em estar na sua presença, deputado. E parabéns. E agradecer a Deus por estar permitindo que esteja acontecendo esse momento muito importante e ícone, né, do esporte capixaba. Em relação ao que o professor Guilherme colocou, realmente, nós temos aí nosso grande amigo e irmão Nenê Goltara, que tem mal de Parkinson. Lá no Caxias mesmo, que é um clube militar, o Capitão Ventura, que jogou muito futebol, também tem essa doença. Então, o cabeceio, até uma certa idade dos meninos muito novinhos, realmente, isso daí futuramente vem causar algumas doenças nesse nível, né? Em relação à bola, bem colocado pelo professor, a bola, em dimensão maior, para uma criança de 6, 7 anos, 8 anos, sub-8 anos, como colocou ali, o menino fica chutando a bola que é para adulto, sendo que futuramente ele vai ter problema de cartilagem e vai ter problema no tornozelo. Mas isso vai vir lá na frente. E, às vezes, o menino não rende mais para o futebol, devido ao problema que vai ser causado usando equipamento superior, equipamento de adulto para uma criança pequenininha. Infelizmente, nossos profissionais, a maioria precisa se conscientizar disso. Por quê? Porque não está vendo o futuro da criança. Realmente, a gente tem que estudar isso e analisar. Nos grandes centros, na Europa, na Inglaterra e vários locais de alto nível, onde o esporte está sendo mais evoluído, não existe competições lá fora que não seja num campo mais reduzido. No Brasil ainda não foi adaptado isso. Bem lembrado, professor Guilherme, que a Federação Paulista copiou, né, o modelo dele, colocou aqui, e já estão utilizando isso no futebol paulista. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a atenção do deputado aí, toda a assessoria, né, e que a gente possa outras vezes conhecer e ter um deputado que se interesse pelas causas, principalmente esportivas, que é muito importante para as comunidades do nosso Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, professor. Nós reiteramos nosso compromisso
nosso convite diário para que vocês entendam que esse espaço, o espaço da Comissão de Turismo e Desporto, é um espaço de vocês. Por muito tempo a comissão ficou, inclusive, fechada dentro de algumas perspectivas e algumas ideologias políticas. E hoje a gente faz questão de que esse espaço seja um espaço adequado a todas as associações, a todas as atividades, todos os esportistas do Estado do Espírito Santo, independente qual seja o esporte, vir aqui apresentar suas demandas, suas necessidades, fazer suas reivindicações, falar das suas dificuldades e os encaminhamentos necessários para que realmente o esporte, né, como foi pensado, uma forma de socializar, de acolher, de incluir, né, desenvolver as pessoas, inclusive disciplinar as pessoas, socializar, ele possa ser realizado de uma forma íntegra, né, sem nenhum tipo de intervenções que possam causar algum dano à saúde como um todo, porque a saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, para abranger todas essas definições, é preciso que nós pensamos de uma forma coletiva e de uma forma bem técnica, como a gente pode fazer isso aí sem atrapalhar o esporte, inclusive. Porque ninguém está querendo atrapalhar qualquer tipo de atividade. Nós estamos querendo aperfeiçoar ainda mais para que a repercussão futura disso, as consequências, né, de hoje, nós não estamos pensando nisso, possa vir sobre o próprio ser humano, o próprio atleta, na sua vida futura. Então, parabéns, professor Guilherme. Eu gostaria de agradecer a presença e a participação de cada um de vocês, não é? Então, toda e qualquer sugestão, participação, cobrança, vocês fiquem à vontade, porque a Comissão de Turismo e Desporto é exatamente para isso. Se não for para isso, não tem sentido de nós estarmos aqui na presidência e não tem sentido de nós realizarmos as audiências públicas, que são as reuniões ordinárias ou reuniões extraordinárias. Qualquer tema que vocês entenderem relevantes também para o esporte capixaba, para o desporto capixaba, podem vir fazer as provocações, sugestões que nós vamos organizar aqui. Nós somos apenas servidor público, estamos aqui para servir. E vocês, além de cidadãos, pagadores de impostos, que pagam, inclusive, nossos salários, também são pessoas que doam o tempo de vocês. E o tempo de vocês é a vida de vocês em prol de diversas causas. Muitas vezes voluntárias, mas porque gosta. E todo mundo, quando faz o que gosta, ele faz com carinho, faz bem feito, faz com amor e faz a diferença para cada uma das pessoas. Porque só vocês sabem o que vocês já passaram, o que vocês passam, o que vocês ainda vão passar no seu dia a dia. Então, é de manhã, à tarde, à noite, são famílias, são crianças, jovens buscando informações até fora de hora e vocês dedicando aquele tempo, né, que vocês têm de descanso, tempo fora da atividade profissional, fora inclusive do espaço público, vocês nas suas casas, junto com suas famílias, vocês estão tirando esse tempo e dedicando ao que vocês acreditam, o que vocês gostam, que é o esporte capixaba. Então, essa parcela de contribuição, esse tempo, essa vida de vocês realmente é relevante, tem feito a diferença para o esporte capixaba, e ainda que simples, ainda que para uma criança, né, que fizer diferença, vai estar fazendo diferença para um ser humano, e quem sabe transformar essa criança num grande atleta, e esse atleta representar o Espírito Santo com muito orgulho. Então, parabéns para vocês. Eu gostaria de convidar sempre vocês para estarem presentes aqui, para fazer as suas contribuições a respeito de qualquer sugestão de projeto de lei ou encaminhamento, ou inclusive mudanças ou proposições para nós encaminharmos à federação ou qualquer outra instituição, para nós avançarmos e construirmos junto um futuro melhor. Ok? 1 minuto para o professor. Você desligou? Coloca lá, Espírito Santo, suas belas cidades e sua história. Liga aí para mim, por favor. Após a apresentação, após a apresentação do professor, nós vamos fazer o encerramento aqui. Eu convido vocês que estão fazendo parte da mesa aí, que são os convidados, para vir aqui tirar uma foto com a gente também, tá ok? Espírito Santo, suas belas cidades, esse é o trabalho do Espírito Santo todo. De Afonso Cláudio da Vitória. Quando eu escrevi o livro, eu fiz uma homenagem ao Espírito Santo. Eu fui aos 78 municípios de ônibus, fotografei todos os municípios, todos os estádios, visitei a pé
e fiz um vídeo que mostra de Afonso Cláudio da Vitória a história do Espírito Santo. Pouca gente sabe que nós temos 2 ex-governadores que têm nome de estado no Espírito Santo. Talvez aqui dentro ninguém possa me responder. Olha lá. Isso começa em Afonso Cláudio, vem a Vitória. Nós temos 2 estádios que têm nome de ex-governador, em Guaçuí, Francisco Lacerda de Aguiar, e em Rio Novo, Jônio Santos Neves. Poucas pessoas sabem disso. São 2 ex-governadores. Ali tem um link, você vai no município, se você quiser, e volta. Você conhece a história do Espírito Santo todinho, com todos os campos, igreja, praça e os times de futebol de cada município. Isso é uma área de turismo, né? E tem aí os 78 municípios. Isso eu fiz de ônibus, num período que eu estava escrevendo o livro e tal, que eu quis homenagear o Espírito Santo. Esse é um material fora de série, na minha opinião. Poucas pessoas conhecem esse material. Claro, né? Todo município tem um campo, uma igreja e uma praça, né? Se não tiver município e não tem isso, não está completo. Né? Tem a igreja, um campo e uma praça. E tem o nome das pessoas que deram nome aos estádios. Então ali tem uma história de cada um que deu nome ao campo de futebol. Né? Tanto que eu falei que lá tem 2 municípios que têm nome de ex-governadores. São 2 municípios. Foi bom que aproveitei a oportunidade também para apresentar esse trabalho. Esse trabalho eu gostaria que o governo tampasse isso e fizesse um vídeo até melhor do que esse para divulgar nosso estado. Né? Isso não existe assim, em ordem, né, esse material, eu acho que em lugar nenhum. Entendeu? Professor, de ônibus fazer essas fotografias não é brinquedo, não. Isso foi feito foto, eu mesmo fiz todas as fotos. Eu ia com a minha máquina e tirava as fotos em todo lugar. Tem muita história. Então, parabéns, professor Guilherme, tá? Por esse trabalho, digno de... Da Assembleia trazer para cá. Certo. E lembrando que hoje em dia, né, o senhor falou que todo município tem uma praça, tem uma igreja, tem um campo, mas em razão da tecnologia, que os jovens hoje até futebol estão jogando futebol no videogame, tem campeonato videogame estadual, nacional e mundial, Copa do Mundo e videogame. Então, olha só, a criança às vezes está ali jogando um videogame dentro de casa, sozinho dentro do quarto, achando que está socializando com as outras pessoas. Então, o esporte ele tem um sentido muito maior do que isso aí, do que participar apenas de uma competição, mas sim de socializar, conhecer realidades diferentes. Ele democratiza muito as atividades, inclusive a sociedade, porque não quer dizer que um cidadão que ele tenha uma condição financeira melhor do que o outro, ele desempenha e realiza atividades naquela atividade esportiva dele melhor do que o outro. Então, tem pessoas que têm um dom, o dom é dado por Deus. Então, tem situações em que o esporte ele vem contribuir com o aperfeiçoamento das pessoas, uma com as outras, o tratamento dos seres humanos, inclusive criar oportunidades e diminuir as desigualdades entre as pessoas, não é isso? Então nós vamos aqui fazer o encerramento. Agradeço novamente ao professor Guilherme a disponibilidade de vir aqui. Venham quantas vezes o senhor quiser, a casa do senhor, todos os convidados que estão aqui, muito obrigado pela presença, pelas palavras, e também fica aqui nosso compromisso com o esporte, com o desporto capixaba, com o turismo também, que é o tema também de nossa comissão. A todos os servidores da Assembleia que se encontram aqui, tanto da comunicação, da taquigrafia, do nosso gabinete, está o Toninho ali, da Comissão de Turismo, o Fábio Luiz, a Tatiana, a Vitória, Juninho e a Isabela, que estava por aqui afora, não estou vendo ela mais, está lá o Felipe, os 2 Filipes ali também, que é do gabinete, e toda a sociedade capixaba que nos assiste através da TV Assembleia e todas as mídias sociais da TV Assembleia. Agradeço a presença de todos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião. Convido os senhores e senhoras para a próxima, que será ordinária, no dia 19 de agosto
Muito obrigado a todos e tenham uma excelente tarde. Vou fazer a foto.